Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é as afrontas da vida. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Mateus capítulo 22, versos 15 ao 33. E ali nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores, ele foi afrontado. E isso fica de exemplo para a gente, porque com certeza nós vamos ser afrontados, ou fora do tabernáculo de Deus, da casa de Deus, né? Na rua, no convívio na rua de onde a gente está aí, no trabalho, em escola, em mercado, nas praças públicas, em qualquer lugar nós vamos ser afrontados, ou a respeito da palavra de Deus, ou por outro motivo qualquer. Mas nós vamos ver aqui através desse texto de Mateus capítulo 22, versos 15 a 33, que o Senhor Jesus Cristo foi afrontado dentro do templo. Ou seja, sim, meus irmãos, parece mentira, mas nós somos afrontados também dentro da casa de Deus, onde teria que ter comunhão, onde que teria que ter paz. Sempre tem uma pecuinha no coral, sempre tem uma pecuinha porque o pastor falou isso que não era para falar, sempre vai ter uma pecuinha ali no grupo do pessoal de dança, uma pecuinha na intercessão. Deus através do pastor levantou um e desceu outro. Sempre vai ter uma pecuinha na casa de Deus, coisa que não deveria ter, né, meus irmãos? Temos que saber que se o pastor tirou um e colocou outro, foi porque foi da vontade de Deus. Você fica no teu lugar aguardando o teu momento. Mas as afrontas da vida sempre vamos ter. E dentro de casa também, né, meus irmãos? Na família, se você tiver ímpio, alguns ímpios na tua casa, você é aquele crente de oração, crente, sabe, que não tolera algumas coisas, vai ter afronta, meus irmãos. Fique tranquilo que você vai ser chicoteado e bombardeado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse, ele vai deixar depois uma mensagem, né? Errais, porque não conheceis, né, o poder das Escrituras sagradas, né? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que eu já deixei aqui um breve estudo sobre isso. O primeiro erro, não conhecendo as Escrituras. O segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. Como que a gente vai poder vencer, irmãos, essas batalhas, essas afrontas na rua e dentro da casa de Deus? Através das Escrituras e do poder de Deus, né? Tem coisa que a gente tem que ficar calado na hora certa, tem hora que tem que responder e saber responder. Então vamos ver, meus irmãos, vamos ver essa afronta que o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu, e eu vou mostrar para os irmãos que tudo isso ocorreu dentro do templo. Deixa eu já falar para os irmãos por que ocorreu dentro do templo. Em Mateus 21, 23, meus irmãos, nós vamos ver que, só para os irmãos aqui ter uma base, tá, do que nós vamos falar. Em Mateus 21, 23, tendo Jesus chegado ao templo, nós vamos ver aqui primeiro que ele entra do templo, depois ele sai, né? Ele amaldiçoa a figueira, depois ele vai entrar no templo. Em Mateus aqui 21, 23, tendo Jesus chegado ao templo. Aí ele vai falar a parábola do pai e dos dois filhos, a parábola dos vinicultores maus. Ele vai vir falando aqui a parábola do banquete. Quando chega no capítulo 24, então Jesus saiu do templo. Ou seja, ele entra no templo em Mateus 21, 23 e sai do templo no capítulo 24. A gente vê Jesus entrando. E assim, no 21, 23, tendo Jesus chegado ao templo, e ali começa tudo. E ele só vai sair do templo no capítulo 24, tá bom? Só para os irmãos terem um breve, para poder entender um pouquinho melhor aí do que nós vamos falar e do que eu disse que ele foi afrontado dentro do templo. Por isso que ele vai dizer que na cadeira de Moisés senta lá, né, aqueles homens que se dizem sábios. Vamos ver então, Mateus 22, capítulo 15 ao 33. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como faria para enredar a Jesus, ou para pegar a Jesus, em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos. Esses herodianos, alguns dizem que era uma seita, outros dizem que era alguma tropa de Herodes, algum povo de Herodes, mas
Os estudiosos dizem que mais é uma seita do que esse daí, que é a segunda afirmação que eles falam. Herodianos que lhe questionaram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhe. Olha só, irmãos, a primeira afronta de Cristo, tentando pegar ele. É o que o povo tenta fazer com a gente, entendeu? Mas depois Deus vai nos dar uma lição que está no estudinho aqui que nós já deixamos preparado. Como que a gente vai sair dessas afrontas, dessas perguntinhas. Sempre vai vir alguém com uma perguntinha engraçada, né? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixa-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: de quem é esta figura e esta inscrição? Respondeu-lhe: de César. Então lhe afirmou: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se deles, se retiraram. Essa foi a primeira afronta. Cristo deu uma boa resposta. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, olha só, irmão, no mesmo dia você pode receber uma afronta de manhã e uma afronta à tarde e uma afronta à noite. Mas fique tranquilo que Deus está contigo, irmão. Se estão te afrontando, é porque você está com Cristo ali. Tá bom? Satanás, não, como dizem aí fora, né, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Dê glória a Deus que estão te afrontando, meus irmãos. Você está conseguindo dar as respostas certas, assim como Cristo está dando. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram de Jesus com uma questão. Olha só, irmãos, esses saduceus, eles não acreditam na ressurreição. Mas falaram assim: vamos pegar esse homem aí, já que eles falam que vão ressurgir, que vai nascer um novo crente. Pergunta para eles aí. Olha só, irmão, a astúcia deles. E perguntaram: mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, em outras palavras, ele estava dizendo: sendo assim, já que vocês dizem que tem ressurreição, e aquela mulher, o irmão, ela casou com um, faleceu, depois casou com o irmão, faleceu, casou com outro, até chegar no 7º, ou seja, Jesus, ela casou com 7. Na ressurreição ela vai ficar com quem? Olha a pegadinha, meus irmãos. É assim que acontece conosco. O povo tenta nos pegar. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Considerando que todos foram casados com ela. Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados, por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. É o breve estudo aqui que nós vamos ter. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem se dão em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Olha só, aí se você quiser continuar na tua casa, irmão, você vai ver ali o 34. Assim os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz, perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E assim continua, mas nós paramos aqui no 33, para a gente entrar nesse estudo, que Jesus disse: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, ele já foi afrontado no templo pelos fariseus, depois pelos saduceus. Os fariseus mandaram aqui, tramando em si, fariam entre dar a Jesus a própria afirmação. Então mandaram seus seguidores. Os fariseus mandaram os seguidores deles. Se a gente for ver no 34, aqui o fariseu já é um perito da lei, já não é um seguidor. Eles falaram: nós mandamos os nossos seguidores, os nossos discípulos, junto com os herodianos, não conseguiu pegar ele na moeda. Os saduceus não conseguiram pegar Jesus
na ressurreição dos mortos. Então, peraí, eu sou perito da lei, sou conhecedor da palavra, e vou perguntar para ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus vai dizer, né, meus irmãos, que o maior dos mandamentos é amarás a teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a esses dois mandamentos está sujeito toda a lei e os profetas. E assim vai. Ou seja, 3 afrontas nós vimos aqui só nesse texto, dentro do templo sagrado, dentro do templo de Deus. E a gente sim não está imune de afronta, não tem vacinação, meus irmãos. Não é como a febre amarela que você vai tomar a vacina e vai ficar imune das afrontas. Não, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse aqui, né: errais, porque não conheceis as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Então vamos ver aqui um breve estudo, irmãos, sobre o que eu coloquei aqui, que é o primeiro erro: não conhecendo as Escrituras, e o segundo, não conhecendo o poder de Deus. Vamos ver. A falta do conhecimento das Escrituras mergulha as pessoas na ignorância espiritual. Em 2 Crônicas 15:3, a Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. No Salmo 73:11, os ímpios cometem este grande erro dizendo: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio dizendo: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmos 32:9. Em Provérbios 29:18, o sábio Salomão escreve dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em Oséias 6:6, o profeta Oséias escreve dizendo: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Em Malaquias 2:7, a Bíblia afirma: os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Em João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O nosso segundo erro é não conhecer o poder de Deus. A falta do conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem dos milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação. E infelizmente alguns homens ainda se recusam a crer. Romanos 1:19-22 e Salmos 14, versos 1. No Salmo 62:11, o salmista escreve dizendo: uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Em Lucas 6:19, Lucas descreve o poder de Deus que operava em Jesus dizendo: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, que curava todos. Em Romanos 1,16, Paulo escreve dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 24, Paulo afirma com autoridade: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Conclusão, meus irmãos, nós podemos corrigir esses dois erros em nossa vida, examinando as Escrituras diariamente e meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Josué 1:8, Salmos 1, do 1 ao 3. E conhecendo mais o Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Oséias 6:3 e Efésios 6:10. Ou seja, meus irmãos, nós só vamos conseguir vencer as afrontas dizendo o que Jesus disse, conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Foi o que eu coloquei aqui agora num breve estudo. O primeiro erro da gente, se não conhecer as Escrituras, vai ficar difícil para a gente sair das afrontas. E o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, e conhecendo as Escrituras nós vamos conhecer o poder de Deus para a gente poder enfrentar as afrontas da vida, porque como eu disse, não tem vacina contra as afrontas. A vacina contra as afrontas é se santificar, ter uma vida
com Cristo, você ir nos cultos, ouvir a palavra de Deus, você examinar as Escrituras diariamente, ter uma vida de oração, se consagrar, porque aí sim, quando a afronta chegar, você vai saber se você tem que falar ou ficar calado, ou você vai falar baseado nas Escrituras. Aí sim Deus vai te tirar das afrontas. Agora, se você tiver uma vida qualquer, uma vida relaxada, quando chegar as afrontas que não estamos imunes, você vai ficar ali perdidinho e não vai conseguir sair dela. Jesus saiu das afrontas dos fariseus, que eram os discípulos dos fariseus junto com os herodianos. Ele saiu aqui dos saduceus e depois saiu do perito da lei do fariseu. Dessas 3 afrontas ele saiu só na palavra, sem levantar uma mão, sem gritar, sem ficar nervoso, sem o coração palpitar, apenas na palavra. E é isso que Deus quer que façamos. Vamos conhecer mais as Escrituras e o poder de Deus, para que nós possamos enfrentar as afrontas da vida. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.